Olá, amigos, boa tarde. Começa agora o Notícias em Debate pela TVB, a Record da mais importante região do estado de São Paulo. São quase 7 milhões de habitantes que recebem as imagens da melhor programação regional. Depois de todas as informações do balanço geral, é hora de falarmos de assuntos importantes para a nossa região também. E hoje vamos falar para você que é consumidor, para a senhora que é consumidora, para nós todos que consumimos alguma coisa e nem sempre sabemos os direitos que a gente tem e quais são os direitos dos outros também. De um lado tem o comprador, de um lado tem o vendedor. Não é toda vez que o comprador tem razão. O vendedor às vezes também tem. Na maioria o comprador tem mais direito. Agora, às vezes a gente não sabe que direito que a gente tem. Por isso, o nosso programa de hoje vai entrevistar um especialista nesta área. Dr. André Luiz Depp Zanotti. Dr. André Zanotti é mestre em teoria do direito e do Estado, especialista em direitos difusos e coletivos. Entre outras coisas, ele está muito ligado à área de defesa do consumidor, né, dos direitos do consumidor. E com ele, com o senhor e com a senhora, faremos juntos o Notícias em Debate nesta tarde. E no programa de hoje, o seu canal de comunicação é o site eltonpimenta.com.br. Você tem alguma pergunta, você vai postar no site e aguardar nos próximos dias as respostas às suas perguntas no próprio site. É só ir acompanhando no dia a dia. Doutor André Zanotti, boa tarde, é um prazer recebê-lo aqui. Boa tarde, Elton. Muito obrigado pela sua colaboração, por me permitir vir no seu programa. Queria responder as perguntas do consumidor e estou à sua disposição. Bom, o doutor André esteve em Campinas fazendo um workshop sobre o tema. Isso. Né? O senhor, inclusive, tem um livro lançado, que até me presenteou aqui, que é Ordenamento e Exceção, uma relação necessária. Uhum. Né? E está bem o prefácio do Oswaldo Giacoia Júnior e é de autoria do André Luiz Depp Zanotti, o André Zanotti que está aqui ao vivo nos estúdios da TVB Record. Esse livro trata exatamente desse tema? Ele também trata desse tema, Elton. Né? Mas, na verdade, nesse livro, que também é a minha dissertação de mestrado, eu fui buscar as leis, elas são construídas de uma forma para que a vontade que é daquele político se transforme em lei, né? E assim ele não pratique um ato que é ilegal. Isso acontece em muitos países do mundo. Então ele transforma a sua vontade em lei e aí ele não comete nenhum ato ilegal. Então eu fui ver que leis que eram essas e eu consegui verificar várias leis que estão em vigência. Aliás, da Constituição de 88 para cá, Elton, nós já temos quase 4 milhões de leis, 181 mil leis em andamento e nós temos no Brasil 1.240 faculdades de direito e no resto do mundo 1.100. E isso, é claro, vai dar uma série de trabalhos para quem trabalha na área do direito. Né? Com certeza. E sempre é interessante que a cada dia renova alguma coisa. Então, a pessoa tem que estar estudando sempre, e especialmente nessa área do direito do consumidor, essa coisa toda, que a gente falou inclusive no começo do programa. Na verdade, eu acho que a grande maioria que compra não sabe os direitos que ela tem. Não sabe. E como ela deve reclamar. Do outro lado, é o que eu disse, não é sempre que o consumidor tem razão. Às vezes o próprio vendedor tem a razão. Pelo consumidor não saber aquilo que ele tem direito. É mais ou menos por aí, doutor André? Exatamente, Elton. Da mesma forma que o princípio da boa-fé, né, ele não é um princípio que é só para o fornecedor. Ele tem que fornecer produtos e serviços com boa-fé. O próprio consumidor também precisa. E muitas vezes ele tem razão, mas na hora de reclamar também reclama errado. E às vezes ofende a empresa. E existe também um dano moral que a empresa pode invocar em seu desfavor. Então não é só interessante que o consumidor tenha a informação de que ele tem os direitos dele, mas ele tem formas para reclamar. E muitas vezes ele perde prazos ou ele reclama errado e acaba tendo problemas que, se tivesse um advogado, aliás, esse é um recado que eu gostaria de passar para o seu telespectador. É muito importante, da mesma forma, consumidor, que você tem o seu cabeleireiro, você tem o seu médico, tem o seu restaurante de confiança, você tem que ter um advogado que você confie, que você possa atuar, vá atrás dele, tenha um amigo, não só procurar o advogado quando ele se tem um problema. Então, tenha um parceiro e ele vai, em situações de dano, ele pode te dizer de que forma que você vai sair desse problema. Doutor André, hoje já se tem, depois de criado o direito do consumidor, já se tem alguma noção
pelo menos um número perto do real, de quantas ações foram feitas, de quantos ganharam, o cidadão ganhou, né? Já tem uma noção disso, porque deve ser muito, o Brasil inteiro usa isso, né? Exatamente. Eu não tenho números aqui, mas em um determinado segmento eu posso te passar. Em 2011, Elton, foram feitos mais ou menos 1.100 BOs, boletins de ocorrência, no Brasil inteiro, e isso resultaram em 120 prisões no Brasil inteiro. No ano passado, só na cidade do Rio de Janeiro, teve 120 prisões de fornecedores mal intencionados. Então, o número vem crescendo numa velocidade muito grande. Além disso, o perfil do consumidor mudou demais, né? Veja que nós estamos vivendo a ascensão da classe C e nós já vivemos no passado da classe B, em 1994, quando houve a URV e a inflação caiu, né? Então, eles estão entrando no mercado do consumo, eles não querem qualquer tipo de produto ou de serviço, não compram mais pelo preço, compram pela qualidade. Esse ano vão jogar 1,3 trilhão de reais na economia, são 54% da população, e eles não são consumidores quietos. Eles brigam, eles vão à forra, né? A classe C hoje, ela é composta por pessoas que recebem até R$ 2.999, ou seja, 118 milhões de brasileiros. Então não é uma classe que consome pouco e que não reclama, como aconteceu na classe B. Quebrou, não vou deixa para lá, vai dar muita dor de cabeça. Eles reclamam sim. Hoje está melhor informado também, né? Exatamente. E hoje, né, muitas empresas têm medo da superexposição, né, mais do que tinham no passado. Não sei se você sabe, consumidor, nós sempre vivemos com o cadastro negativo do mau consumidor, daquele mau pagador. Hoje existe o cadastro negativo do mau fornecedor. E o ano passado já saiu a primeira lista, é uma lista pública. Hoje, quem encabeça ali são principalmente bancos, a área de telefonia. Operadores de telefonia. Então, assim, empresas que chegam a ter quase 90 mil reclamações num ano. Se você dividir isso por dias do ano, você tem mais de 300 num dia. Então, é claro que da mesma forma que muitas empresas deixam de vender para alguns consumidores que têm problema de cadastro negativo, em alguns anos a intenção é que esse cadastro negativo dos maus fornecedores também faça com que você evite determinado produto, determinada marca, porque exatamente está super exposta. Nós temos que fazer uma primeira pausa no Notícias em Debate desta tarde. Hoje estamos conversando com o André Zanotti, advogado especialista nessa área do consumidor. Se você tiver alguma pergunta, o canal de comunicação hoje é o site eltonpimenta.com.br. Poste lá a sua pergunta e aguarde nos próximos dias a resposta que o Dr. André vai postar as respostas para você. Nós voltamos num instante aqui pela TVB Record. Até já. Estamos de volta pela TVB Record com Notícias em Debate desta tarde. Hoje estamos entrevistando aqui nos estúdios em Campinas o Dr. André Zanotti, que é um advogado especialista na área de consumidor, defesa do consumidor. E muitas vezes a gente estava dizendo no primeiro bloco que nem sempre a gente sabe os direitos que a gente tem. E nem sempre o direito que a gente tem, lógico, o direito que você tem, o outro também pode ter. Então é importante, como o Dr. André disse, sempre uma consulta ao advogado, porque aqui em Campinas temos N advogados de expressão nessa área, o Dr. Anderson Gianetti, por exemplo, que é uma figura nacional na defesa do consumidor. Então são coisas que a gente precisa saber todo dia. Como disse o Dr. André, as leis elas vão sendo ampliadas e nem sempre você acompanha o ritmo, né? O ritmo delas. Quando o senhor falou no primeiro bloco, Dr. André, que até prisões já foram feitas e tudo, aí vem aquela história, mas fica quanto tempo na cadeia um cara que faz isso? Exatamente. Um cara que lesa o consumidor. É igual o político, por exemplo, fica pouco e vai embora? Não, não
O que tem acontecido, as pessoas ficam presas pouco tempo, pagam uma fiança e são soltas, porque normalmente esses fornecedores não têm um passado criminal. Mas as penas podem chegar até 2 anos, dependendo do produto que é colocado no mercado, a quantidade, se é uma prática reiterada. E ele pode, inclusive, responder com o próprio patrimônio pessoal, se for o caso. Desconsidera-se a empresa, vamos ver o que ele tem de bens, porque às vezes eles colocam uma empresinha pequena e tem bens significativos. Vamos deixar as empresas de lado, vamos ver quais são os bens e se a sua empresa não é suficiente para pagar aquele dano que aconteceu ao consumidor, os seus bens pessoais... A pessoa física pode... mas as multas estão sendo pesadas, viu, Elton? Patrimonial, dano material. Agora já existia sempre, mas já está em prática, a questão do dano social. Toda a sociedade é vítima. E uma das empresas aí, por exemplo, de uma certa bebida, o consumidor recebeu uma indenização de R$5.000 por danos morais, R$20.000 por danos materiais, mas os danos sociais a empresa foi condenada em quase R$600.000. Então é bom andar corretamente. Agora, corre o risco, por exemplo, um cidadão que não está bem informado, ele entrar com uma ação contra uma determinada empresa e essa ação que ele entra é indevida, quer dizer, ele não deveria ter entrado, e aí o dono do supermercado, da loja, pode fazer uma contra-ação contra ele, o consumidor. Por isso que é bom ter sempre boa informação de um advogado, né? Sim, e essa informação é muito importante, viu, Elton? No passado, os consumidores eles entravam até de forma aleatória e quase nada acontecia. Mas já está surgindo, e o primeiro caso surgiu aqui no estado de São Paulo, de condenação por má-fé do consumidor. Então ele entrou com uma ação contra uma rede de supermercado, de uma loja de carros, onde foi colocado um valor diferente do carro, mas era um valor exorbitantemente diferente do que era anunciado. O carro estava sendo vendido a R$35.000 e por um erro saiu lá por 35 centavos. E ele entrou com uma ação querendo receber o carro por esse valor. Então veja só, como eu disse no começo... Também aí é aquela história de levar vantagem em tudo, né? Você então, veja pode só, comprar um carro por 35 centavos. Né? Foi exatamente essa linha. E o juiz vai dar essa alegação, né? Foi exatamente a linha de raciocínio do juiz. Ele disse o seguinte, é claro que se você faz uma propaganda, você tem que vender por aquilo ou muito próximo daquilo. Mas quando é muito diferente da realidade, qualquer homem normal é capaz de dizer, não houve um erro. Então ele foi condenado, sim. Doutor, vamos aproveitar que o senhor está aqui, nós já temos algumas colocações aqui de telespectadores, aproveitar para tirar algumas dúvidas, né? Às vezes dúvidas que ficaram de programas anteriores e tudo. Então a gente separa numa oportunidade como essa fazer. Rosana, mora em Campinas, diz assim, alguns supermercados fazem cartazes anunciando um produto com um preço escrito em algarismos enormes para quem tem o cartão desta rede de supermercados. E no mesmo cartaz, o preço escrito bem pequenininho para quem não tem o cartão. Isso não é uma tentativa de enganar o cliente, afinal, o preço para quem tem o cartão é escrito tão pequeno que parece uma forma de confundir ou enganar o cliente por esta rede de supermercados? Queria saber isso. Rosana. Rosana, muito obrigado pela sua pergunta e ela é extremamente importante, é uma prática que acontece em supermercados, shopping centers. Isso se chama fidelização do cliente, nada impede de haver diferença de preço para aquele cliente que tem o cartão da loja. Mas a propaganda precisa ser exatamente igual, tanto para o cliente que é fiel àquela loja, quanto aquele que não tem o cartão da loja. Então essa propaganda que está lá pequenininha é chamada de propaganda enganosa. E a propaganda enganosa ela é vetada, ela é proibida no Código de Defesa do Consumidor. Dá direito, então, nesse caso, de entrar com uma ação? Dá, e você pode exigir aquele valor que é dado para o cliente preferencial se o cartaz estiver dessa forma. Inclusive, Elton, é importante falar de uma nova lei sobre o supermercado, que você falou que alguns consumidores não estão muito atentos a algumas leis. Foi aprovada agora, semana retrasada, uma nova lei, ainda vai para a sanção do governador. Se você, consumidor, encontrar no supermercado qualquer item que esteja com o prazo de validade vencido, você pode levar o item, pedir um item igual e com o prazo de validade em dia. Não precisa nem comprar, basta que você indique. Olha aqui, a Elaine de Camargo, ela diz o seguinte, eu comprei um veículo há 4 anos atrás, mas ele teve alguns defeitos. Alguns vieram de fábrica e outros no decorrer da garantia. E ainda até hoje não foram solucionados. Quais os direitos que eu ainda tenho, sendo que esse veículo é o meu instrumento de trabalho? Quem é responsável por isso? A fábrica
ou fornecedor que não deu assistência pós-venda. Elaine, isso? Isso. Elaine, bom, no caso, o carro é um produto chamado de bem durável. Você tem até 90 dias depois de surgir o problema, né, ou depois que você recebe esse bem, para você reclamar. Claro que toda vez que você reclama, interrompe esse prazo de 90 dias. Então, eu acredito que no seu caso, esse prazo ele já se foi. No entanto, para você pedir a indenização, você tem um prazo de 5 anos. Então, o que seria interessante? Você buscar as notas fiscais, os transtornos que você teve, se você gastou com algum tipo de transporte coletivo, as dores de cabeça que você teve, porque o seu carro que foi adquirido não funcionou, e procurar seus direitos sim. Cristiane, ela diz assim, quando quero revender o produto de uma determinada empresa, ela pode se negar a me atender porque o caminhão de entrega não entra no meu bairro? Acho isso um preconceito. Meu bairro não é legalizado, por isso as ruas não são asfaltadas. Mas vários caminhões entram aqui, são 2 empresas de bebidas, apenas que não entram. Inclusive um comerciante aqui do bairro tem que ir com o seu carro buscar os produtos que comprou. Isso é correto por parte da empresa? Cristiane, muito boa a sua pergunta, mas ela não é sobre as relações de consumo, né? Você compra para revender e o consumidor é quem adquire aquele produto como destinatário final. Eu posso comprar uma bebida e tomar, mas se eu compro para revender, eu não sou destinatário final. Essa é uma relação civil e que não trata das relações de consumo. Mas você pode, se existe de uma determinada marca de bebida, vende no mesmo bairro para uns e não para outros, você também pode buscar seu direito, mas não amparada no Código de Defesa do Consumidor. Vamos fazer mais uma pausa no Notícias em Debate desta tarde. Hoje entrevistando o Dr. André Zanotti, que está aqui nos estúdios da TVB Record, atendendo ao nosso convite, dando explicações sobre a questão do direito do consumidor, né? E foi bom, porque está vendo como é que é? Tem coisa que a gente pensa que é, mas não é. Mas se você tiver alguma dúvida, o canal de comunicação é o site eltonpimenta.com.br. Se você ainda não tem o cadastro, faça o seu cadastro no lado direito da página, faça o seu cadastro e ali você pode fazer os seus comentários e as suas perguntas. A gente volta já já. Estamos de volta pela TVB Record com o Notícias em Debate desta tarde. Neste último bloco, estamos abrindo agora, estamos conversando com o André Zanotti, que é advogado especialista na área do consumidor. Aliás, uma curiosidade, o senhor tem algum blog, por exemplo, que eu acho interessante, dá dicas para o consumidor, quer dizer, o que ele pode, o que ele não pode, o que ele deve fazer, como é que ele deve recorrer das questões. O senhor tem algum blog que poderia... Elton, tenho sim. Meu blog é www.andrezanotti.wordpress.com. Eu acredito que até está aí na tela dos telespectadores. Zanotti com um T só. Isso, um T só e I. Não né? gasta nem muita letra. Exatamente. E nesse blog eu coloco sempre dicas rápidas sobre relações de consumo. O que eu faço em determinada situação, quem que eu procuro. São dicas rápidas e é um tipo de direito voltado para quem não é advogado. E eu também respondo lá uma série de questões. Hoje, né, Elton, um advogado, ele não é só advogado, ele é professor, ele escreve em revistas, ele também faz trabalhos sociais. Então, eu tenho um blog justamente para sanar essas perguntas. Josiane, diz que comprou um terreno há 4 anos, a primeira parcela em contrato era para ser de 430, mas foi de 530, exigida pelo IGPM. Isso pode acontecer? Não, não pode acontecer e esse caso também é muito corriqueiro, ou seja, acontece muito no dia a dia, né? O que eu aconselho a você, Jean, procure um bom advogado, um advogado de sua confiança e você pode entrar com ação e se você tiver com um contrato na mão que consta o valor inicial das parcelas, R$ 430, essas parcelas elas podem ser congeladas no curso do processo e atualizadas pelo índice correto. É claro que é importante que você procure um bom advogado, porque lá na frente, se você ganhar o processo, tudo aquilo que foi cobrado a mais de você, você tem o direito de ser ressarcido em dobro, né? E, do contrário, caso você perca essa ação, o contrato vai voltar ao estado em que se encontrava, e aí então você simplesmente não vai ter maiores perdas. Sandra Regina, comprei um carro, ele é seminovo,
e agora começou a dar alguns defeitos nos freios e na parte elétrica. Segundo o contrato com a concessionária, eu tenho garantia de 90 dias apenas do motor e câmbio. Então eu pergunto, se essa garantia de 90 dias me dá o direito do conserto? Sim, dá o direito do conserto. Papel aceita qualquer coisa e não é porque está no contrato que a garantia é apenas de motor que o freio está excluído. O fornecedor ele tem que te dar a garantia completa de todo o funcionamento do carro, seja luzes, farol, parte interna, freios, tudo. Durante 90 dias, os bens duráveis, eles precisam de toda a atenção do fornecedor. Doutor André, agora um assunto que realmente precisa ser muito bem explicado, a questão da compra pela internet. Eu não sei se é porque eu sou muito antigo, eu gosto de ir na loja, ver o produto, levar para casa, colocar lá para funcionar. Se não funcionar, o outro lá para reclamar. Mas na internet, às vezes, demora para chegar. E chega em casa, dá um problema. Vou explicar um caso que aconteceu. O cidadão comprou uma maquininha de fazer gelo na internet. Chegou a máquina, ela abriu, leu o formulário lá, como é que devia usar e tal, colocou e tal, botou água e tal, não fez gelo. Aí mandaram levar ela no representante lá na cidade. Levou no representante. Ficou mais ou menos uns 20 dias para dar uma resposta. Depois desses 20 dias ela foi lá saber, falou assim, não, só tem que levar na assistência técnica não sei de onde. Quer dizer, ela já perdeu 20 dias lá atrás. Aí ela levou agora e não sabe quando vai ficar pronto ou se vai ficar pronto. Como é que deve agir nesse caso? Não tem um prazo para reclamar? Tem sim, Elton. Veja que também se trata de um bem durável. Você não consome ele de uma vez. Então você também tem o prazo para reclamar. Inclusive você tem o prazo de arrependimento, que é de 7 dias a partir do momento que você recebe o produto. Aquelas compras que você faz fora da loja, em uma feira agropecuária, por exemplo, ou num site, ou amostras, isso tudo você tem o direito de arrependimento. Mas veja, no seu caso, se a máquina não funcionou e você fez a reclamação, a partir do momento que você faz a reclamação, o fornecedor, seja ele quem for, porque não interessa se é só vendedor, se você reclamou com o vendedor, ele tem um prazo legal de 30 dias para consertar ou para repor esse produto. Se extrapolar esse prazo, ele tem que, a sua escolha e não a escolha dele, repor um novo produto para você, fazer um abatimento proporcional naquele preço ou devolver o seu dinheiro corrigido. E essas três opções são suas. É você que vai ter que escolher e não ele que vai ditar qual que você vai ter que escolher. Nós temos um caso complicado aqui da Rosane. Gostaria de saber o seguinte, paguei um seguro de vida por muitos anos, contraí um determinado problema de saúde e fui aposentada por invalidez. Procurei o banco para entrar com o sinistro, dei entrada, mandei todos os documentos pedidos e realmente foi recusada a liberação. Depois, passou-se um tempo, consegui um advogado que tomasse ciência e conhecimento do caso. Foi para juízo, mas foi negado novamente. Só que desde a primeira negatividade, continuaram fazendo desconto em minha conta bancária, que realmente só pararam de descontar após o advogado mandar um comunicado pedindo a suspensão do mesmo. Gostaria de saber se é correto o desconto, mesmo depois de ser negada a liberação do seguro, e se tem como eu recorrer para conseguir ao menos o retroativo daquilo que paguei depois do ocorrido negado. Pois sou pobre, tenho necessidades do que já perdi. O que é que eu devo fazer? Muito obrigado, Rosane. Rosane, sim, você tem direitos. Depois que foi negado, já que você não tem direito àquela cobertura, você pode então não mais fazer parte daquele quadro. Então, dali em diante, tudo que você pagou, você pode sim reaver. Então, se você tem um advogado, esse outro advogado vai continuar atuando para você, que você então o procure novamente e entre com uma ação pedindo todo o reembolso do que foi pago após a denegatória do seu benefício. Bom, voltando ao caso das reclamações, a campeã continua sendo banco e operadora de telefonia. Isso, agora tem surgido, as lojas de eletrodomésticos estão começando a ficar no hall. Mais bancos, mais telefonia e as de eletrodoméstico estão surgindo. Porque eles estão fazendo algumas propagandas abusivas, empurrando coisas. A gente tem comprado coisa que a gente nem utiliza, vira cabide. Até eu vi aqui uma reportagem, numa entrevista aqui do Dr. Gianetti, ele falou, carro não é para virar vaso de flor. E muitas vezes você compra a esteira, acaba virando cabide. Então por quê? Por que você comprou isso? Nós somos uma
Estamos numa sociedade que é extremamente consumista, né? E nós já tivemos o consumismo alto da classe B lá nos anos 90, a classe C está surgindo agora, nenhum problema com isso, mas é importante que a propaganda ela precisa ser analisada, porque quando ela é mal feita, você compra o que não precisa, e é justamente por isso que as grandes fornecedoras de eletrodomésticos vêm surgindo na lista agora. Infelizmente o tempo está se esgotando. Só para confirmar o seu blog, por favor. Meu blog é www.andrezanotti, com um T e um I, zanotti.wordpress.com. Pode deixar ali sua mensagem, sua pergunta e assim que possível eu vou responder para você. Doutor André, muito obrigado pela presença do senhor aqui. Uma boa tarde, boa sorte. Obrigado, Elton. Sempre à sua disposição. André Zanotti foi o nosso entrevistado desta tarde no Notícias em Debate. Amanhã, coladinho no nosso Balanço Geral, o Notícias em Debate estará de volta com mais uma entrevista para você. Uma boa tarde e até amanhã.